Fala galera, beleza? Tudo bem? Né? Bom dia a todos aí. Acontece, né? Seres humanos. Então aqui é Flávio, assessoria de Química. A gente está na segunda série, volume 6, tá? E para essa semana, o que a gente vai estudar aqui vão ser, novamente, como a gente já tinha começado, né? São métodos teóricos para a determinação da entalpia de reações, né? Olha lá, métodos teóricos para determinar a variação de entalpia de reação. Nas aulas anteriores, a gente viu a questão da entalpia de formação. A gente tinha o ΔH da reação, que era igual a somatório ΔH dos produtos, menos o somatório ΔH dos reagentes. E a gente aprendeu a usar aquela tabelinha, né? Então você tinha todos os seus produtos, ia lá na tabelinha, fazia as continhas e achava esse ΔH final. É bem tranquilo, né? Hoje, a gente vai aprender um método um pouco diferente, que vai partir de um outro pressuposto que também acaba tornando a coisa toda bem interessante, bem diferente, que é a chamada lei de Hess, né? Então, o que essa lei de Hess está me dizendo? Olha só esse gráfico aqui que vai ser fundamental para que a gente possa entender, né, o que a gente quer fazer. Então, vamos supor que eu tenha carbono grafite mais O2, o oxigênio. E eu queira chegar num produto final, que é o CO2, tá? Então, eu saio daqui e eu quero chegar aqui embaixo. O que a lei de Hess está me dizendo? Ela me diz que se eu não tiver meios de chegar ou dados suficientes para chegar de maneira direta, eu posso sair dos meus reagentes iniciais, passar por um produto intermediário, a partir desse produto intermediário eu posso chegar então no meu produto final. Eu posso ter diferentes caminhos para chegar aonde eu quero. Então, o que importa para mim quando eu estou falando de lei de Hess é meu estado inicial e o meu estado final. O caminho que eu vou pegar para chegar, sair desse estado inicial e para chegar nesse estado final, ele pode variar, tá? Variar dependendo das informações que eu tenho a respeito daquelas reações. Nesse caso, a gente vai chamar isso aqui de reações intermediárias ou várias etapas, tá? Então, olha esse caso que ele está colocando aqui, ó. Eu tenho C mais O2, né? Carbono mais O2. Eu primeiro reajo e tenho CO mais meio O2. Eu saio disso aqui para depois reagir de novo e chegar e obter, né, o CO2 como um produto final, tá? Então, o que importa aqui é o seguinte, eu posso sair daqui e chegar aqui, ou eu posso pegar esse caminho, depois pegar mais esse caminho para então chegar ali no meu produto final, beleza? Então, a variação de entalpia de uma reação química depende apenas do estado inicial do reagente e final do produto, né? Ou, em outras palavras, partindo de um estado inicial e chegando a um estado final, o ΔH será sempre o mesmo, independentemente do caminho percorrido, seja uma reação direta, seja em etapas. A lei de Hess pode ser considerada uma simples consequência do princípio da conservação de energia, que estabelece que esta não pode ser criada nem destruída, apenas convertida em outra forma de energia. Tá? Então, é mais ou menos assim, ó, o ΔH da reação total, que o meu reagente, até chegar no meu produto, ele pode ser o somatório de várias reações intermediárias, que é o que a gente vai ver aqui agora, né? Então, eu chego ali, ó, eu tenho carbono mais meio oxigênio dando CO. Qual que é o ΔH dessa reação? Quanto de energia, né, vai ser liberada ou vai ser absorvida? No outro método que a gente tinha visto, você ia lá, olhava a tabelinha, fazia os cálculos e fechou, né? Mas aqui a gente vai ter um outro tipo de informação, que vai ser essa daqui, ó. A gente tem informação das reações intermediárias, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho a informação de que carbono mais O2 me dá CO2. É igual ao que eu tenho aqui? Não, é diferente, ó. Aqui eu formo CO2, aqui eu formo CO. E depois, né? Eu tenho uma outra reação, o CO mais meio O2 dando CO2. Eu tenho os valores de ΔH respectivamente. Nenhuma dessas duas equações vai me dar essa equação que eu quero, tá? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode usar os dados que foram fornecidos aqui na etapa 1 e na etapa 2 para que a gente consiga chegar na equação que a gente quer, tá? Tudo que vai depender vai ser de um rearranjo dessas reações intermediárias para que esse rearranjo corresponda àquilo que eu quero, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, nessa minha primeira reação, o CO, o monóxido de carbono, só um carbono, só um oxigênio, ele é o meu produto. Então ele tem que estar do lado direito da minha equação.
onde que eu tenho CO? Né? Aí você olha ali nas suas equações, eu vejo que eu tenho CO ali na equação 2. Só que ali, ele é reagente, tá? Então, daí fica complicado, né? Pô, eu quero CO como produto. Eu não quero que ele seja consumido, eu quero que ele seja produzido. E aí, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer um rearranjo da segunda equação, para que o CO, que nesse caso é reagente, se torne produto. Tá, Flávio, mas como é que eu vou fazer isso aí? É só você inverter a reação, tá? Já vou mostrar ali como é que fica. Mas invertendo a reação, uma outra coisa que se inverte também é o valor do ΔH, tá? Se aqui está negativo, quando eu inverto, ele vai se tornar positivo e de igual valor. Não muda, né? A reação é basicamente a mesma. O processo continua sendo o mesmo, mas ele ocorre de maneira invertida. Então, olha ali, ó. A equação 1 é mantida e o carbono grafite continua como reagente. Beleza, normal. E na segunda equação, a equação é invertida. Então, eu só mudo de lado. Ó. O CO2 aqui, que era um produto, se torna um reagente. E aí, esses reagentes se tornam produtos, né? Aí o ΔH muda de sinal também, como eu indiquei ali para vocês. E o mais importante é que agora, ó, COO, monóxido de carbono, ele se torna produto, né? E não mais reagente. Então, como é que fica tudo isso aí, ó? Primeira equação, mantém como estava, tá? O valor ΔH continua o mesmo, negativo, tranquilo. Segunda reação, eu inverti e o valor do ΔH eu inverto também. E daí o que acontece? Isso aqui é chamado a gente pode considerar isso aqui como sendo reações em série. Então eu tenho a minha primeira reação, C mais O2 dando CO2, tá? Esse CO2, que aqui é produto, nessa segunda reação ele se torna reagente. Então isso quer dizer que ele vai ser consumido. Ele vai ser consumido em sua totalidade, aí vai depender do número de mols dessa reação, tá? Depois a gente explica isso daí um pouquinho melhor. Mas o que é importante que você entenda aqui? O CO2, que aqui é produto, vai ser consumido aqui como reagente. Sendo consumido aqui como reagente, ele vai produzir monóxido de carbono mais meio oxigênio. E aí, o que eu tenho que fazer ao final de tudo isso? Somar tudo isso e ver o que sobra, tá? Então, CO2, se ele está sendo produzido aqui e aqui está sendo consumido, então um cancela com o outro. O que isso quer dizer? O que foi produzido aqui foi consumido aqui. Então, ele meio que some do seu meio reacional. Você vai considerar aquilo como um todo, ele some, né? Ele é consumido. Então, ó, o carbono grafite que está aqui, ele continua. E o oxigênio, né? Então, aqui eu tenho 1 mol de oxigênio como reagente e eu tenho meio mol de oxigênio como produto. Então, isso quer dizer o quê? Que como fim, né, dessa reação, eu tenho que vai só me sobrar meio oxigênio. Aqui eu tinha 1, aqui eu tinha meio, 1 menos meio, vai me sobrar meio oxigênio. E aí, o monóxido de carbono que estava desse lado vai sobrar aqui como produto, então, que é o que eu queria. Tá? Então, sendo assim, eu tenho que... O que me sobra na reação final? O carbono grafite mais meio oxigênio vai me dar o CO, que é a reação que eu queria aqui ao final. E esses valores de ΔH, o que eu faço? Eu somo esses dois, né? Menos 393,51. Aí, se você soma com essa outra equação, né? Menos com mais, vai dar um resultado final aqui de menos 110,53 kJ. Beleza? Então, vamos lá para a seção atividades, página 23, a atividade 4. Tá? E simplificando, acho que fica um pouco mais fácil. Vamos lá. O valor de ΔH de uma reação química pode ser previsto, teoricamente, por diferentes métodos. Determine a variação de entalpia dos processos a seguir pela lei de Hess. E aí, como é que vai funcionar? Né? Ele te dá a reação que ele quer, que é o SO2 mais meio O2 dando SO3. Aqui está tranquilo, ó, a equação ela já está toda balanceada, beleza? Então você não tem problema nenhum. Agora, olha as reações intermediárias que ele te dá. Então, enxofre mais O2 dando SO2. Você olha esse SO2 e você vê que aqui ele está como produto. Aqui na equação que você quer, ele está como reagente. Isso já te diz alguma coisa, você já tem um dado que é extremamente importante, beleza? Vamos olhar essa segunda reação aqui, ó. Enxofre mais 3 meios de oxigênio. Vai me dar SO3. Olha que o SO3 aqui, ele está como produto. Tá vendo? Então, isso também está me dizendo uma coisa muito importante. Então, provavelmente,
A primeira equação eu vou ter que inverter para que esse SO2 se torne reagente. E a segunda equação eu vou deixar como está, porque esse SO3 ele já está como produto, que é o que eu quero. Tá, Flávio, mas e os oxigênios que estão ali? Os oxigênios você se preocupa com eles depois, tá? Porque fica muito mais fácil você cortar e cancelar eles, porque eles vão aparecer dos dois lados da equação. Depois a gente vê esse produto final, beleza? Isso é fundamentalmente o que você tem que entender. Qual equação eu mantenho, qual equação eu inverto. Depois a gente vai trabalhar com alguns algebrismos, tá? Depois é continha, depois é matemática. Então, ó, o SO2 que eu tinha indicado ali, né? Então, primeira equação eu vou ter que inverter. Ó, o SO3 está do mesmo lado, tá tranquilo. Então, eu vou ter que repetir a equação, tá? E aí, como é que fica? Ó, a primeira aqui, ó, SO2, né? Que é essa aqui, ó. SO2 vai me dar S mais O2. Inverti. A segunda eu mantenho. S mais 3,5 de O2 vai me dar SO3. Só não se esqueça que aqui, como você inverteu a equação, o sinal também vai ter que ser invertido. Se está menos aqui, você inverte e fica mais. Se tivesse mais aqui, você inverte e daí ela vai ficar menos, tá? Beleza? E aí aqui, ó. Então, eu tenho duas reações em série, né? Aqui o enxofre aparece como produto. Aqui o enxofre aparece como reagente. Então, isso eu cancelo com isso. Aqui como produto, eu tenho 1 mol de oxigênio. Aqui como reagente, eu tenho 3 meios de oxigênio, tá? 3 meios é como se fosse 1,5, tá? Então, se aqui foi produzido 1 e aqui foi consumido 3 meios, quer dizer que sobrou meio sendo consumido, tá? Então, aqui o que me sobra? Eu tenho esse SO2 que me sobra aqui. 1 meio menos meio sobra meio, ainda como reagente, né? E o que sobra como produto? Sobra o SO3. E aí, o que eu faço com esses valores de ΔH, todos que estão aqui? Eu somo esse com esse, que vai me dar como resultado final, menos 94 kJ. Então, vamos lá para mais um agora, para ficar fácil para você pegar de vez como é que resolve tudo isso aí, né? Então, o TFPR, daí ele fala assim, ó, e a gente vai seguir mais ou menos o mesmo procedimento, tá? O metanol é um excelente combustível alternativo para motores de alta compressão, bem como um dos combustíveis usados em aviões a jato e foguetes. Ele pode ser produzido através da reação controlada do oxigênio do ar com o metano do gás natural. E aí você tem a equação final que você deseja, que é o CH4 mais meio O2, dando o metanol, que é o CH3OH, tá? E o que acontece? Ele te dá várias reações intermediárias. Então, o que é a primeira coisa que você vai fazer? Olhar aquela minha equação principal e olhar essas equações intermediárias e ver onde é que estão meus reagentes, onde é que está o meu produto, e você vai tentando classificar isso aí. Podemos afirmar que a entalpia padrão de reação para a formação de 1 mol de metanol a partir de metano e oxigênio é igual a... E aí ele quer saber, né, o valor de ΔH, a gente vai utilizar a lei de Hess, que é a lei dos produtos intermediários, a gente pode pensar assim. Para facilitar a sua visualização, para facilitar a resolução disso aí, eu fiz um videozinho aqui resolvendo mesmo essa equação, acho que pode te ajudar, né? Eu só copiei os dados que estão ali e organizei eles no caderno, tá? Então, se você tiver um caderno aí e copiar também, eu acho que é interessante, ó. Então, eu estou destacando ali o CH4, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser inverter a equação, né? A equação 1 ali, o CH4 que está de um lado. Ó, tô só copiando, engraçado, né? Você vai descrevendo o que você está fazendo, mas enfim, né? Aí o CO gasoso mais... Eu só inverti, né, a equação. E aí, lembrando que o valor do ΔH vai ter que ser invertido também. Beleza? Segunda equação. Ó o metanol ali. Ó, ele está como produto. Dos dois lados. Então tá tranquilo. Eu vou deixar assim mesmo. O2, H2. Essa é a primeira etapa, tá? Vamos tentar entender tudo isso aí por partes. Não vamos nos preocupar tanto assim. CH3OH líquido. Né? E o ΔH ali continua com o mesmo valor, né, com o mesmo sinal, isso não vai mudar. E ali, ó, vamos considerar, ó, o oxigênio, né, ele só vai aparecer na terceira equação ali. Então você pega e mantém,
Tá, eu tinha falado que ele podia ficar como coringa, você podia verificar isso aí depois, enfim, né? E aqui que eu fiz, ó, só lembrando, né, enquanto tô escrevendo ali, aqui eu tenho meio, aqui eu tenho 1 mol. Então eu vou dividir toda essa equação por 2 para que as coisas fiquem iguais, tá? Porque senão vai sobrar oxigênio. Então eu vou pegar só meio. Só que se eu dividir por 2, né, na minha equação química ali, o valor do ΔH eu também vou ter que dividir por 2, porque eu vou ter menos reagentes, né? Então, consequentemente, o meu ΔH também vai ser menor. Olha lá, ó. Então, fechou. Eu tenho a primeira, segunda e terceira equação. Agora eu só tenho que ver quem cancela quem. E depois, ao final, a gente soma tudo isso aí e acha os valores de ΔH. Ó, tá tudo certinho, beleza. Né? Lembrando que o que vai ter que sobrar depois que eu cancelar tudo vai ser a minha equação principal ali, ó. A água de um lado está como produto, olha lá, o CO está como produto, como reagente eu posso cancelar, né? É tipo uma equação matemática isso aí, é assim que você tem que encarar. Ó, H2 eu tenho dos dois lados ali vai dar 3, e ali do outro lado como produto eu tenho 3, né? Dou mais um 3, e aqui sobra 3. E aí, o que sobrou ao final depois que eu cancelei, depois que eu cortei tudo ali? Vai me sobrar, ó, CH4 mais meio O2. O que sobrou? Dando CH3OH. E aí você soma os valores de todos esses ΔHs. Tá? E aí você chega finalmente no seu produto final. Fechou? Entenderam a ideia? Era mais ou menos isso aí, né? Tranquilo, acho que assim talvez fique até mais fácil você conseguir entender tudo isso. Então, olha, ó, CH4 a gente mudou de lado, inverteu a equação. O CH3 estava desse lado, a gente repetiu a equação. E o oxigênio, a gente também repetiu a equação. Só lembrando que para se adequar ao valor da minha equação principal, que é o que eu tinha ali, eu tive que dividir toda a equação por 2, tá? E aqui, olha lá, divide por 2 a equação total, só não esquecendo que você tem que dividir também o valor de ΔH. Aí a gente chega no que a gente quer, e aqui estão todas as etapas conforme eu fiz ali para vocês, tá? Então, só lembrando, né, uma coisa que talvez seja importante aqui, por exemplo, ó, aqui eu tinha água desse lado, e aqui eu tinha água desse lado. Então, eu posso cortar isso com isso. Cancelar. Vai pensar isso como uma equação matemática, né? O que se repete do lado do reagente, o que se repete do lado do produto, a gente pode cancelar. Lembrando aqui novamente, ó, no caso do hidrogênio. Hidrogênio aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 1 do lado dos reagentes. Tá? 2 mais 1, 3. Do lado dos meus produtos, eu também tinha 3. Então, eu somo e cancelo tudo isso aí. Beleza? E aí a gente achou como resultado final ali menos 164 kJ. Beleza, galera? Então, como tarefa aí, eu vou deixar ali a seção atividades. Atividade 4, os itens B e C, para você praticar um pouquinho aí e tentar entender. Aí lá na live, a professora vai resolver essas equações para vocês, beleza? Só lembrando que você talvez tenha que multiplicar uma equação, ou talvez você tenha que dividir a equação para que as equações intermediárias, para que elas se adequem à sua equação principal, que é o que vai importar realmente. Beleza, galera? Valeu, então. Muito obrigado e até uma próxima.